para variar, mais um dia de debates intensos nessa casa. Pela manhã, debatemos na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, essa questão relativa à prestação de contas da Presidência da República, do Governo Federal, relativas ao ano de 2014, e que muita polêmica vem gerando por conta de um parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Na Comissão de Assuntos Econômicos estiveram presentes, fazendo a apresentação e as justificativas e as explicações do Governo Federal, ministro do Planejamento Nelson Barbosa e ministro Adams, titular da Advocacia Geral da União. E, na sequência, uma outra reunião com o ministro da Fazenda, ministro Levi, que debate, entre outros assuntos, mais uma vez, a discussão sobre a reforma necessária do ICMS. A votação nessa Casa da Resolução de um projeto de lei apresentado pelo senador do Estado do Amapá, que trata da repatriação de recursos, da medida provisória editada no dia de hoje, criando os fundos de compensação e de desenvolvimento regional. Os líderes e um conjunto de senadores e senadoras que debatem bastante a matéria, assim como o autor da matéria de um dos projetos, o senador Randolph, se encontra na sala da presidência, travando esse debate muito importante para todo o país. E eu voltarei à tribuna para falar desse assunto, senhor presidente. Como tenho certeza absoluta, todos nós devemos nos dedicar à análise da matéria, a promover as mudanças necessárias, seja no projeto do senador Randolph, seja nas medidas provisórias, para que possamos dar um passo adiante no sentido de acabar a guerra fiscal, mas sem que isso leve prejuízo a qualquer unidade da Federação Brasileira. Mas, senhor presidente, em relação à audiência na Comissão de Assuntos Econômicos sobre os questionamentos que vêm sendo feitos e refeitos e que têm tido um grande espaço na mídia brasileira, em todos os meios de comunicação, nos jornais, nos telejornais, nas rádios, divulgando esse relatório preliminar do Tribunal de Contas, que eu tenho cópia aqui em minhas mãos, relatório esse que questiona a prestação de contas relativos ao ano de 2014, em vários aspectos, senhor presidente. São praticamente 13 itens que estão sendo questionados pelo Tribunal de Contas da União. Os dois ministros da AGU e da Fazenda tiveram todo o cuidado de, para cada item questionado, apresentar uma explicação. E muito mais do que apresentar uma explicação, de mostrar historicamente como tem sido a conduta do Tribunal de Contas da União em relação à análise das contas do Poder Executivo. E como matérias correlatas a essas que estão sendo questionadas foram tratadas num passado muito recente pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, quando o Tribunal de Contas questiona o governo federal, dizendo que houve uma irresponsabilidade da Presidência da República, porque fechou o ano devedora da Caixa Econômica Federal, porque tinha utilizado os recursos da Caixa Econômica Federal para pagar não apenas os programas sociais, como o seguro-desemprego, o abono salarial e o Bolsa Família, mas também para fazer frente a programas como o do Minha Casa, Minha Vida. A explicação em relação a esse tema foi extremamente detalhado. Ministros mostraram que o contrato assinado entre Caixa Econômica e Ministério de Desenvolvimento Humano, Ministério que trata do Bolsa Família, por exemplo, e que esse contrato prevê a possibilidade de ou o governo federal antecipar o recurso, dias ou muito tempo antes de ser utilizado no pagamento, ou em não
fazendo o aporte do recurso, a Caixa Econômica usar os seus próprios recursos para pagar o programa. E, em decorrência desse fluxo, que isso é chamado como fluxo de caixa, em decorrência desse fluxo, o próprio contrato prevê, por exemplo, a existência de uma conta suprimento. Uma conta suprimento que deve existir para fazer frente a situações como essas. Que situação? Como diz a minha terra cara pálida, a situação de ou o governo antecipar bastante os recursos para a Caixa Econômica, que posteriormente serão pagos através do pagamento dos programas aos beneficiados, Bolsa Família, Seguro-Desemprego e tudo mais, ou o governo não repassar e a Caixa Econômica ter que utilizar. Então, há uma conta suprimento para garantir o fluxo desses recursos. E no balanço final de 2014, senhor presidente, o governo federal, apesar da Caixa Econômica ter utilizado várias vezes os seus recursos para pagar os seus benefícios, essa é uma verdade, mas não uma ilegalidade, o governo federal ficou superavitário diante da Caixa Econômica Federal, tanto que a Caixa, no ano de 2014, pagou ao governo federal, através do que já prevê o contrato, mais de 141 milhões de reais. Ou seja, não foi o governo que pagou a Caixa, foi a Caixa quem pagou ao governo. Agora, isso é uma novidade? O Tribunal de Contas da União está diante de um fato novo? Um fato nunca ocorrido em anos anteriores? Que não ocorreu em 2013, em 2010, em 2008, desde 1991? Esse é um fato novo? Não. Esse não é um fato novo. Este procedimento ocorre quase que todos os anos, e com governos anteriores, e anterior, inclusive, ao do presidente Lula. Então, não é um fato novo. E há jurisprudência por parte do Tribunal de Contas da União. Foi nos apresentado o acórdão, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Contas da União 992, que trata dessa questão e deixa claro que, nesse aspecto, em relação a este fato, não se trata de uma operação de crédito, e sim de um contrato de prestação de serviço. São duas coisas diferentes. Contrato de prestação de serviço é o que a Caixa Econômica fez com o governo federal através do ministério que coordena, por exemplo, o Bolsa Família. Uma operação de crédito seria um empréstimo contraído pelo governo junto à instituição financeira, que aí sim poderia ser caracterizado como algo que pudesse descumprir a legislação, mas não é disso que se trata. Não é disso absolutamente que se trata. Então, ficou claro, e fica mais claro ainda, que há no Brasil quem queira transformar um debate que é técnico em um debate político. Nós não podemos ser irresponsáveis de permitir que essa casa se contamine com essa questão. É preciso que todos se desarmem, senhor presidente, que todos se desarmem, porque é a mesma coisa de querer colocar chifre na cabeça da vaca. Isso não existe. Aí tem gente que diz, porque se matou uma vez, pode matar sempre. Não, não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de um fato, de uma metodologia utilizada pelo governo federal que anteriormente foi utilizada e muitas vezes. E com parecer favorável do próprio Tribunal de Contas da União. Mas vamos a outro questionamento. Questiona o Tribunal de Contas que as estatais gastaram mais do que estava previsto. Outro fato que não é novo. Aliás, o quadro que nos foi apresentado pelos ministros, e é um quadro que foi apresentado e pode ser questionado e deve ser analisado, esse ano de 2014 foi um dos anos em que houve uma menor extrapolação nos gastos das estatais. Mesmo com todos aqueles problemas, senador Vicentinho, das hidrelétricas, das empresas de energia elétrica vividas no ano passado, mesmo com todo, e foram elas, em grande parte, que extrapolaram os seus gastos. Agora, é uma novidade?
É uma novidade? As contas têm que ser reprovadas por conta disso? Não é uma novidade. Senadora Fátima, 2014 foi um dos anos em que as estatais menos extrapolaram os seus gastos. Menos. Foi 0,2% o valor da extrapolação em relação aos investimentos executados. 0,2%. No ano de 2001, foi extrapolado 5,7%. No ano de 2010, 0,1%. E o tribunal não recomendou nenhuma reprovação de conta por conta disso. Mas, olha, senhor presidente, eu estou falando, sei que com muita emoção, mas creio que o caminho que todos nós devemos adotar não é o caminho que a mídia está tentando levar, que é o caminho de fez pedalada, é a justificativa que falta para buscar o impedimento da presidente. Pelo contrário, eu acho que nós temos que analisar sob a luz da legislação e analisar sob a luz dos fatos. Repito, e quantas vezes forem necessárias, porque esse fato ninguém questionou. Tudo que o Tribunal de Contas hoje está a questionar a presidente Dilma foram questões que aconteceram em governos anteriores. E o próprio tribunal, em momentos anteriores, considerou regular as situações. Senador Perrella, Vossa Excelência me solicitou a parte, concedo com muito prazer. Senadora Vanessa, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que nós temos problemas tão sérios no Brasil hoje para a gente se preocupar com pedaladas fiscais. Para mim, a única coisa que pode estar havendo aí é uma questão talvez ética. Usou-se um instrumento que Vossa Excelência mesmo já disse, foi usado em governos passados com números diferentes. O fato do número ser diferente, no governo Fernando Henrique disse que foi 1 bilhão e agora 6, isso não muda, só os valores. Até porque isso foi há 15 anos atrás. Eu acho que nós temos coisas muito mais sérias para nos preocuparmos hoje. Eu acho que se a oposição usar essas pedaladas fiscais como motivo até para um impeachment, eu acho um erro tremendo de avaliação, não é? Porque são programas sociais importantes, o governo, às vezes, com dificuldade de caixa, usou-se um expediente, que é usual, pode não ser ético, vamos dizer assim, mas também não é ilegal, até porque já teve decisões favoráveis, conforme Vossa Excelência disse, em outros governos. Eu acho que nós estamos atravessando um momento tão complicado no Brasil, onde tudo que a gente está vendo da imprensa aí, eu acho que essa coisa de pedalada ficou tão ridículo ficar se discutindo isso, para ser sincero. Eu acho que uma coisa mais séria do que as pedaladas, que todos nós aqui, senadores, tínhamos que nos preocupar, é o que a gente viu na imprensa esses dias aí. Juros de 360% no cartão de crédito, senadora Vanessa. Hoje até o pessoal do Bolsa Família tem cartão de crédito, porque os bancos mandam esses cartões para a casa da gente se a gente pedir. E, eventualmente, uma pessoa pode usar um cartão desse ou não e pagar 300. Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Está entrando o MP aqui agora, eu vou tentar fazer uma emenda, limitando essas taxas a 2 vezes a taxa Selic ou 2,5 vezes, que já é caro. Mas nós temos que dar um basta nisso. Os senadores que concordarem com isso, o parlamentar que concordar com isso, só pode estar comprometido com o sistema financeiro, que só sabe roubar o Brasil. Está na hora de dar um basta nisso. Muito obrigado, senador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, nobre senador. Lamento. Senadora Vanessa, só pois não, senadora bem Fátima. rápido. Apenas para me associar, né, a reflexão importante que Vossa Excelência faz nessa tarde, e dizer, senadora, que eu lamento, está entendendo, que o afã, a sede golpista, né, de determinados setores, né, da oposição, inclusive estimulados por setores, né, da grande mídia, né, estejam tratando este assunto, né, de uma maneira tão inadequada, por que não dizer irresponsável. Inadequado e irresponsável, por quê? Porque estão politizando esse assunto, estão partidarizando este assunto, quando este assunto, como colocou aqui Vossa Excelência, tem que ser tratado, examinado à luz da legislação, à luz, inclusive, né, do que a experiência traz, do ponto de vista do próprio papel do TCU ao longo desses anos e do próprio papel do Congresso Nacional ao longo desses anos. Quer dizer que procedimentos hoje utilizados, que foram utilizados por governos anteriores, aí no governo da presidenta Dilma é crime. E aí o Congresso Nacional vai chancelar esse tipo de procedimento?
Espero que não, viu, senadora? Espero que aqui ainda possa restar bom senso, responsabilidade e compromisso com o país. Eu agradeço e incorporo também a parte de Vossa Excelência, senadora, e lamentar que, antes de iniciada a audiência pública com a presença dos 2 ministros, o presidente da CAI, eu estou concluindo, senador, o presidente da CAI encaminhou um requerimento para votação, um requerimento que convoca o Tribunal de Contas para vir ao Senado, senador Paim, debater a matéria. Sabe por quê? Porque também o Tribunal de Contas, a partir de um convite, de um requerimento apresentado pelo senador, salvo engano, Tasso Gereissati, foi convidado, mas não compareceu. Como, aliás, não comparece para nada, porque o Tribunal de Contas se entende como julgador e não pode antecipar posições. E quem julga as contas? Pela Constituição Federal, Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Parlamento, que esse sim julga as contas. E dizer que não vem, então nós aprovamos a convocação. Eles virão e nós vamos debater, da mesma forma que debatemos com os ministros, vamos debater com os conselheiros do Tribunal de Contas. É necessário que isso se faça, porque senão até o povo já fala em pedalada. Presidente Dilma não cumpriu a lei, pedalou, sem saber o que é. Sem saber o que é, senador Paim. Então, interessa a nós. E tenho certeza, presidente, também, que esse assunto seja debatido não só aqui, mas em cada esquina, em cada bar, em cada casa, em cada lugar. E vamos ver quem é que está com a razão. Lá eu cheguei a ouvir da oposição, sabe o quê, senadora? Eu estou concluindo mesmo, sabe o quê? Não, no passado aconteceu, agora, não é porque matou uma vez, vai matar de novo. Olha só. Olha, não é disso que se trata. O que se trata são dos procedimentos adotados, embasados em lei, e qual a postura do Tribunal de Contas diante disso. A postura. Então, era isso. Eu vou voltar para tratar da matéria tão importante. Agradeço muito a benevolência de Vossa Excelência, senador Paim. Obrigada.